Olá, senhores, olá, senhoras, espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos aqui à aula de Direito Processual Civil, pelo menos uma das aulas de Direito Processual Civil, desse curso de revisão para a segunda fase do concurso da Procuradoria do Estado de São Paulo. Meu nome é Fernando Gagliardoni e eu sou professor do G7 Jurídico e junto com o professor Daniel Barion, nós faremos com os senhores aqui a análise da disciplina Direito Processual Civil. Inicialmente, quero dizer a todos os senhores, parabenizá-los pela aprovação na primeira fase e pedir muito empenho de vocês aí para que na segunda fase vocês possam encontrar êxito. A Procuradoria do Estado de São Paulo é uma belíssima carreira, posso falar de conhecimento de causa, eu sou juiz aqui no Estado de São Paulo há praticamente 20 anos e trabalho no meu dia a dia com os procuradores do Estado de São Paulo. Então, vale a pena, é uma carreira muito bem estruturada e que garante não só satisfação profissional, como satisfação pessoal para os seus membros, tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, nós temos duas aulas de aprofundamento. A primeira é a minha, né? Eu vou tratar vários temas aqui com vocês, em 2 blocos de aproximadamente 30 minutos. E ainda tem mais uma aula de aprofundamento, com 2 blocos de 30 minutos, que será ministrada pelo professor Daniel, tá? Eu vou dar início ao meu bate-papo contigo, estabelecendo contigo, pode vir aqui, Diego, por favor, alguns aspectos da prova que eu acho relevante mencionar. O examinador da disciplina Direito Processual Civil é o professor Marcelo Magalhães Bonizzi, que no passado já foi conhecido como Bonício, ele mudou o nome por causa da cidadania italiana. O Marcelo Magalhães Bonizzi é procurador do Estado há muitos anos aqui no Estado de São Paulo e ele é professor da Faculdade de Direito da USP. Eu tive a grata satisfação de ser colega do Bonizzi, tanto no mestrado quanto no doutorado. E eu tenho hoje a honra de chamá-lo de meu colega professor, já que eu ministro aulas também na Universidade de São Paulo. O Bonizzi é um cara extremamente sério, competente e conhece muito o processo civil. De modo que, eu tenho sempre dito isso, a gente só pode esperar uma prova extremamente bem feita na Procuradoria do Estado, especialmente na segunda fase. A ver a primeira fase, que teve ali um grau de dificuldade mediano, eu acredito que o Bonizzi deve seguir a mesma linha na segunda fase, exigindo do candidato um conteúdo de médio para alto na disciplina Direito Processual Civil, tá bom? É óbvio que eu escolhi alguns temas de aprofundamento aqui para falar com vocês, analisando as preferências que eu sei que o Marcelo Bonizzi tem na temática do direito processual. Ele é uma pessoa que gosta muito de questão relacionada a princípios, a arbitragem, a negócios processuais, a coisa julgada. E exatamente por isso você vai ver que os temas que eu separei aqui são temas mais ou menos relacionados a essa temática. Então essa é a primeira observação que eu queria fazer com vocês, tá bom? Vem na tela. Uma segunda observação sobre os aspectos da prova é que no edital desse concurso da Procuradoria, o item 4.1 estabelece que a primeira etapa da prova discursiva, a ser realizada no período da manhã, compreenderá uma peça processual conforme o Programa de Direito Processual Civil, versando sobre aspectos de direito material de quaisquer das matérias indicadas no item 2 deste capítulo do edital. Em outros termos, o que vai ser exigido de processo civil contigo na prova da Procuradoria não é uma questão de processo civil, como vai ter uma de administrativo, uma de constitucional, uma de legislação orgânica, enfim. O que eles vão exigir é que você mostre o conteúdo prático de processo civil. E você vai mostrar o conteúdo prático na peça prática que vai ser a primeira prova discursiva pela manhã. De modo que o que eu separei para trabalhar contigo aqui são questões práticas que podem cair nas peças e que você, como procurador do Estado, ao fazer uma contestação, ao fazer uma apelação, um agravo de instrumento, um recurso especial, um recurso extraordinário, ou fazer, por exemplo, um parecer administrativo, enfim, parecer administrativo não, porque não é peça processual, né? Uma rescisória, um embargo de execução, conteúdos processuais que você vai eventualmente usar na peça. Porque de processo civil o que vão te pedir é conteúdo processual na peça, considerando que não vai cair especificamente uma questão sobre processo civil de acordo com o edital, tá bom? Então, sem maiores delongas, já justificado
quem é o examinador, a maneira como eu vou trabalhar com você nesses 2 blocos de 30 minutos de aprofundamento. Eu vou começar na tela comigo, por favor, a trabalhar com você alguns temas processuais supostos na peça, que eu acho que eventualmente podem ser exigidos de você na peça processual que lhe for pedida. E eu vou começar falando contigo sobre a questão da arbitragem e na administração pública. Quero falar um pouquinho com você sobre as condições do cabimento da arbitragem quando a administração pública for parte e quero falar um pouquinho também com você sobre essa questão aqui da ação de nulidade de sentença arbitral. Jardone, por que você está falando isso? Gente, pelo seguinte motivo. Nada impede que o examinador exija que você faça, ou seja chamado a fazer, uma ação de nulidade de sentença arbitral. Né? A arbitragem com a administração pública é possível, mas ela tem determinadas condições. E o teu examinador pode, eventualmente, exigir de você a elaboração de uma peça para anular uma sentença arbitral em que o Estado participou da arbitragem. Então nós vamos conversar sobre essa temática, que é uma temática moderna, é uma temática regulamentada faz pouco tempo e é uma temática que eu sei que é de preferência do nosso examinador, tá bom? Então eu vou começar trabalhando contigo, pode voltar na tela para mim, Diego, as condições de admissibilidade da arbitragem com o poder público. Eu quero começar trabalhando contigo as condições para que o poder público possa ser parte, possa celebrar compromisso arbitral. E a Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem, no artigo 1º e também, além do artigo 1º, no artigo 2º, nesses 2 dispositivos, estabelecem 4 condições para que o poder público possa participar da arbitragem, beleza? A primeira condição para que o poder público possa participar da arbitragem, a primeira das condições, é que a matéria que seja objeto do debate, a matéria que seja direito do debate, seja direito patrimonial disponível. Você vai falar assim, mas como assim, Gajardone? Pessoal, vem aqui comigo. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, fala que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se de arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O que eu quero dizer com direitos patrimoniais disponíveis? Senhores, assuntos relacionados a contratos administrativos, contratação de empresas para a realização de obras públicas, parcerias público-privadas, participação em licitações internacionais ou a realização de licitações internacionais com a contratação de empresas. Você pode perfeitamente estabelecer que eventuais conflitos decorrentes do contrato administrativo sejam solucionados por arbitragem. Porque nesse aspecto, a gente está trabalhando com a ideia do poder público com relação a direitos patrimoniais disponíveis, que podem, obviamente, ser contratados por ele. Existe um quadrante de assuntos que não pode ser objeto de arbitragem com o poder público. Por exemplo, o poder público não pode levar à arbitragem questões relacionadas à própria atividade fim dele. Né? Por exemplo, delegar que um árbitro decida questões penais que ele teria que decidir em relação a particulares. Ou o poder público não pode, por exemplo, remeter para a arbitragem discussões relacionadas à prestação de serviços de saúde por ele próprio, considerando que se trata da própria finalidade institucional da administração pública, né? Agora, para a questão de contratos administrativos e contratações, é perfeitamente possível a arbitragem. E isso era uma demanda muito forte que existia, considerando que o Estado, muitas vezes, ele não obtinha pessoas dispostas a contratar, pessoas jurídicas de direito privado, dispostas a contratar com eles grandes obras, a participar das licitações das grandes obras públicas realizadas no Estado, considerando que eles não queriam se submeter depois à lentidão do sistema judiciário brasileiro. Eles preferiam que o conflito fosse julgado por uma câmara arbitral especializada. Então, por esse motivo, é perfeitamente possível o cabimento de arbitragem com o poder público, tá bom? Vem na tela comigo, 2. A segunda condição para que caiba a arbitragem com o poder público é que a autoridade ou o órgão da
administração pública competente para realizar transações é aquele que pode assinar a convenção de arbitragem. Então, a convenção de arbitragem, ela tem que ser subscrita por quem pode acordar, por quem tem poderes para celebrar acordo. A mesma pessoa que tem poderes para poder celebrar acordo com os órgãos, com os particulares, é a pessoa que pode eventualmente celebrar convenção de arbitragem. E aí você vai falar assim, Gajardoni, mas eu não sei aqui no estado de São Paulo como é que isso funciona. Senhores, eu dei uma boa pesquisada a respeito do tema e o artigo 91 e seguintes da resolução PGE 22 de 2012, artigo 91 e seguintes da resolução PGE número 22 de 2012, trata do tema. Essa resolução é a resolução que aprova as rotinas do contencioso em geral, as rotinas administrativas. E se você olhar esses dispositivos dessa resolução, você vai verificar que ele vai estabelecer quem pode celebrar acordo quando o Estado for réu, né? E você vai ver que ele estabelece assim, tipo um limite de teto. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer aqui no artigo 92, que até 1.135 FESPs é o chefe do procurador, a chefia imediata. De 1.135 FESPs até 2.500 FESPs, autorização da chefia da unidade. De 2.500 a 5.000 FESPs, o acordo mediante prévia e expressa autorização do subprocurador-geral do Estado. E acima de 5.000 FESPs, mediante expressa aprovação do Procurador-Geral do Estado. Então o que eu quero dizer? Quando eu vou celebrar a convenção de arbitragem, me parece que eu tenho que obedecer ao regramento desse artigo 92. Porque quem vai celebrar a convenção vai ser um desses órgãos aqui, a depender do valor que se estima para o contrato administrativo ou para o conflito onde haverá a convenção de arbitragem, beleza? Então depois, isso é um assunto relacionado a direito material, você dá uma lida boa nessas convenções e nessa resolução que eu citei para você, beleza? Terceira coisa que precisa para poder ter arbitragem com o poder público, para que a fazenda possa celebrar, é que tem que observar o princípio da legalidade. Tem que observar o princípio da legalidade. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não cabe arbitragem com o poder público com julgamento por equidade. É necessário que o julgamento do poder público, quando ele esteja envolvido numa arbitragem, será feita com base na lei. E por quê? Por causa do princípio da legalidade. Por causa do princípio esculpido no 37 da Constituição Federal. Então, apesar da lei de arbitragem autorizar o julgamento por equidade, o julgamento conforme a justiça do caso concreto pelo juiz, em matéria de arbitragem com a administração pública, isso é expressamente vedado, tá? A grande questão é se eu posso conveniar-me, fazer convênio de arbitragem, convenção de arbitragem, supondo o julgamento do conflito por uma Câmara Arbitral a ser eleita pela Procuradoria e pelo particular, né? Pelo Estado e pelo particular, se eu posso submeter o julgamento à lei estrangeira. Ou se eu estaria adstrito à lei brasileira. Essa questão é super polêmica, né? Tem autores que entendem que é só a lei brasileira e tem autores que entendem que é perfeitamente possível a pactuação de lei estrangeira a ser aplicada no julgamento da arbitragem. Eu te sugiro que durante a sua prova da Procuradoria, você, se cair numa peça essa discussão, você adote a posição que eventualmente é mais favorável para a Procuradoria. Se você, por exemplo, tem que tentar anular a sentença arbitral, porque foi aplicada uma lei estrangeira, você vai sustentar a tese de que não pode aplicar lei estrangeira por conta do princípio da legalidade do artigo 37. E que, portanto, a lei de arbitragem, quando manda aplicar a legalidade nas convenções de arbitragem com o Estado,
quer apenas a aplicação da lei brasileira. Tá? Agora, se for favorável à fazenda pública e você tiver, por exemplo, fazendo uma contestação numa ação de nulidade ou uma contestação numa impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, você quer sustentar a correção da decisão do órgão arbitral, da corte arbitral, porque é favorável aos interesses da fazenda, você pode sustentar que a legalidade é lei, ainda que seja de país estrangeiro, tá bom? O importante é isso. Agora, você tem que saber que o nosso examinador leva muito a sério essa questão da legalidade nas sentenças arbitrais. E ele leva tão a sério que a ponto de, um tempo atrás, num artigo escrito conjuntamente com o professor Olavo Augusto Viana, né, artigo bastante conhecido, eles entenderam que em matéria de arbitragem com a administração pública, o árbitro é obrigado a reconhecer a inconstitucionalidade de atos normativos e, inclusive, a obedecer os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Eles entendem, tanto o Bonitzi quanto o Olavo, que existe por detrás da arbitragem com a administração pública um conteúdo muito forte de ordem pública. E toda vez que se violar a Constituição, uma lei eleita pelas partes para poder reger o conflito, seja uma lei que entenda-se que há algum dispositivo inconstitucional, o árbitro tem o dever de pronunciar a inconstitucionalidade. E o judiciário, caso o árbitro não pronuncie a inconstitucionalidade, deve intervir no julgamento da ação de nulidade do artigo 33, que a gente vai falar daqui a pouco, ou na homologação da sentença arbitral estrangeira, previsto no CPC, para negar a validade da sentença arbitral que viola a Constituição Federal. Então, repito, existe uma polêmica sobre a legalidade ser lei brasileira ou lei estrangeira, mas o nosso examinador tem a convicção de que é dever do árbitro e do judiciário reconhecer a inconstitucionalidade de atos normativos. E, consequentemente, a Constituição seria um requisito, a obediência à Constituição Federal Brasileira seria um requisito de ordem pública, que, portanto, ensejaria não só a nulidade da sentença arbitral, como a negativa da homologação da sentença arbitral estrangeira, beleza? Esse seria, portanto, o nosso terceiro requisito. E, para finalizar, o quarto e último requisito é que tenha que haver publicidade no julgamento arbitral em que tenha como parte a fazenda pública. Você sabe muito bem que se pode na arbitragem não só contratar a lei aplicável ao caso de fundo, que é o direito material, a lei de forma, que é o direito processual, e pode-se contratar também que a arbitragem seja confidencial. Com o poder público não pode, e cláusula que assim diga é reconhecida como nula de pleno direito. A arbitragem com o poder público tem que ser pública, até para permitir, primeiro, o acompanhamento da população. E segundo, para permitir a atuação dos tribunais de contas, para poder fiscalizar os gastos públicos e eventuais condenações em sentença arbitral. Beleza? Senhores, atenção. Esses são os 4 requisitos. Como é que eu acho que isso pode cair na sua prova? Vem cá na tela comigo. Eu acho que isso pode cair na sua prova através de uma peça chamada ação de nulidade de sentença arbitral. Essa ação de nulidade de sentença arbitral, ela tem previsão no artigo 32 e 33 da Lei de Arbitragem. Esses artigos 32 e 33, o 32 estabelece que é nula a sentença arbitral se 1. A convenção for nula, 2. Emanou de quem não podia ser árbitro, 3. Não contiver os requisitos do 26, o 26 são os elementos básicos do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, imparcialidade. 4. For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. 5. Pulou. 6. Comprovada que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção. 7. Proferida fora do prazo previsto no artigo 12, porque na arbitragem você fixa um prazo para poder o árbitro proferir a sentença arbitral. Se ele não proferir a sentença arbitral no prazo, você notifica ele nos termos do 12 para proferir em 10 dias, e se ele eventualmente não proferir em 10 dias, na hora que ele proferir, depois você pode perfeitamente pedir a nulidade da sentença arbitral. Nota, para poder pedir a nulidade da sentença arbitral pelo decurso do prazo legal, porque o árbitro não julgou no prazo convencionado, primeiro você precisa notificá-lo para cumprir a obrigação em 10 dias. Somente após isso é que, se ele julgar fora do prazo, você pode entrar com a ação de nulidade.
Se eventualmente ele nos 10 dias der conta e baixar a sentença arbitral, não há nulidade arguível, tá? E por último, quando forem desrespeitados os princípios que trata o artigo 21, parágrafo 2º dessa lei. Essa ação de nulidade, que tem previsão as causas de cabimento no 32, ela ainda tem previsão no 33, que fala que essa ação será ajuizada perante o órgão do Poder Judiciário, que seria competente para o julgamento da ação, e será ajuizado num prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da baixa da sentença arbitral. Notem, portanto, que eu tenho aqui um prazo decadencial que corre em dia corrido, não conta em dia útil, para poder entrar com essa ação de nulidade. Como é que eu acho que isso pode cair na sua prova? Eu acho que isso pode cair na sua prova da seguinte maneira. Ele conta um caso concreto, diz que a Fazenda Pública perdeu ou ganhou uma arbitragem. E dá toda a complexidade do caso à luz do direito material, do direito empresarial, do direito administrativo, do direito constitucional, que é um assunto que eu não abordo aqui na minha aula, tá? Fez todo o problema? Ele te coloca como Fazenda do Estado, e se você eventualmente, como procurador de Estado, ganhou o processo arbitral, ele te coloca para fazer a contestação da ação de nulidade ajuizado pelo vencido. E o vencido alega a nulidade da sentença arbitral por N motivos. Por outro lado, ele pode falar que você, Estado, perdeu e botar você, procurador de Estado, para fazer essa ação de nulidade do artigo 33. Quando você for fazer, você vai verificar nessa ação de nulidade, primeiro, se foram obedecidos esses 4 requisitos que eu acabei de pôr para você, que é quando cabe a arbitragem contra o poder público. E segundo, se esses 4 requisitos não foram obedecidos, você vai encontrar dentro do 33, dentro do 32, o fundamento pelo qual você vai pedir a ação de nulidade da sentença arbitral, a nulidade da sentença arbitral. E aí você vai fazer a petição com partes, pedido, causa de pedir, requerimento, valor da causa, enfim, você vai observar todos os requisitos do artigo 319 do CPC, beleza? Então na tela, o primeiro tema que eu acho que pode cair na sua prova, eu quero que você fique muito ligado, é esse tema da arbitragem e administração, as condições para isso e eventuais questões práticas relacionadas à ação de nulidade. Tá falado? Senhores, esse é o primeiro dos temas que eu acho que você tinha que saber para ir bem na prova da segunda fase da Procuradoria do Estado de São Paulo, tá bom? Vem na tela. Um outro tema que eu tenho que trabalhar com você, porque o Bonitzi gosta muito desse tema, é a questão dos negócios jurídicos processuais, condições e a questão da admissibilidade de celebração pelo poder público. A questão das condições e da admissibilidade dos negócios processuais pelo poder público, tá bom? Então vamos começar da seguinte maneira. Vamos começar afirmando que negócios processuais são convenções que podem ser estabelecidas antes ou no curso do processo judicial, portanto elas podem ser pré-processuais, elas podem estar em contratos administrativos, elas podem estar em convênios, elas podem estar em instrumentos de cooperação, dizendo o seguinte, que se a questão for judicializada, haverá mudança de uma regra processual estabelecida no Código de Processo Civil. Beleza? Então o que você faz? Você faz a convenção processual e estabelece nessa convenção processual basicamente que a regra processual não será do CPC, e sim outra, como por exemplo, não haverá agravo de instrumento, estabelece que no caso não caberá denunciação à lide, estabelece que ambos desde já renunciam à prova oral, qualquer regra processual que você queira mudar, tá bom? Regra geral, vem cá na tela comigo, regra geral, quando você fala nas condições de admissibilidade dos negócios processuais, você fala em 2 grupos de condições. Você fala nas condições gerais de todo e qualquer negócio jurídico e você fala nas condições específicas dos negócios jurídicos processuais. E por que você divide as condições em 2 grandes grupos? Condições gerais e condições específicas. Pela seguinte razão, companheiro. O negócio jurídico processual nada mais é que o mesmo negócio jurídico lá do direito civil aplicado ao processo. Então as condições de qualquer negócio jurídico
também são aplicáveis aos negócios jurídicos processuais. E aí, vem na tela, você vai falar para mim quais são as condições gerais dos negócios jurídicos lá do Código Civil. Meus amigos, são as mesmas em todos: agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida em lei e autonomia da vontade. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei e autonomia da vontade. E aí, você tem que entender o que significa na prática esses 4 requisitos. Então, vou começar com o primeiro requisito genérico, que é agente capaz. Por esse requisito se entende que as partes só podem celebrar convenções processuais a respeito do que é delas. Como assim a respeito do que é delas? Sim, a Fazenda do Estado pode celebrar uma convenção processual com outra parte sobre os deveres, ônus, obrigações dela e da outra parte, não de terceiros, não do juiz. Eu posso combinar com você, Fazenda do Estado, que no nosso processo, se houver um processo, ou já nesse processo, não haverá denunciação à lide. Mas eu não posso combinar que não haverá assistência, porque um terceiro pode querer entrar no processo e eu não posso combinar, no nosso caso, que o terceiro seja impedido. O negócio vale para as partes capazes de celebrar, no sentido de serem as titulares daquele direito processual. Não cabem convenções processuais para impedir, por exemplo, o exercício de ônus, deveres, faculdades processuais alheias, inclusive do juiz. Né? Eu vou fazer uma convenção processual para que o juiz tenha que julgar na audiência. Não. Isso é um dever dele e não seu, tá? Depois, na tela, objeto lícito. Eu só posso convencionar sobre aquilo que não ofenda as garantias constitucionais básicas do processo. Eu não posso convencionar, por exemplo, que o processo não vai ter publicidade, que o processo não vai ter fundamentação à decisão, que não terá contraditório, que a prova ilícita será admitida, né? Porque isso é um conteúdo mínimo que a própria Constituição garante. Ora, se a própria Constituição garante, não podem as partes, por convenção, afastar a aplicação da regra constitucional, ainda que elas estejam totalmente de acordo em relação a isso, tá bom? Depois, terceiro, forma. Senhores, não há regra de forma para as convenções processuais. E se não há regra de formas, significa dizer que as convenções processuais podem ser celebradas, inclusive, sem ser por escritura pública, por instrumento particular. Eu, pessoalmente, entendo, por analogia ao artigo 3º da Lei de Arbitragem, que a convenção processual tem que ser escrita, especialmente quando o poder público for parte. Porque o poder público, parceiro, não pode fazer nada informal. Tudo tem que ser formalizado. Então, pelo menos nas convenções processuais em que o poder público fizer pré ou no curso do processo, tem que estar reduzido a termo. Seja num contrato administrativo, num convênio, numa convenção, seja nos autos do processo judicial, onde assinem o procurador do Estado e assina eventualmente a outra parte, tá bem? E por fim, tem que preservar o quê? A autonomia da vontade. E aí você vai falar assim, como assim preservar a autonomia da vontade? Senhores, as partes que estão celebrando, Fazenda do Estado e o adverso, têm que ter o poder de expressamente e com toda a autonomia decidir se querem ou não querem a convenção processual. Né? Por exemplo, você não pode admitir que a convenção processual seja feita em favor da Fazenda, imputando a outra parte erro, dolo, coação, vícios do consentimento. Tampouco se pode admitir celebração de convenção processual entre a Fazenda sobre uma questão extremamente jurídica sem que a outra parte seja assistida por advogado. O procurador do Estado sabe o que ele está combinando, mas a outra parte não. Então isso é uma convenção com uma parte o quê? Em situação de vulnerabilidade. Não tem conhecimento jurídico, tá bom? E também não tem se admitido convenção de arbitragem em contratos de adesão, quando houver manifesta desvantagem para o aderente. Observe, portanto, que aqui eu tenho um regramento a incidido 190, parágrafo único. E, consequentemente, esse 190, parágrafo único, impede o reconhecimento da validade da convenção de arbitragem, da negócio processual, quando se violar o princípio da autonomia da vontade, beleza? Senhores, esses são os 4 requisitos genéricos que aplicam a qualquer negócio jurídico, inclusive ao negócio jurídico processual. Mas existem mais 2 negócios jurídicos, mais 2 requisitos dos negócios jurídicos processuais. E aí são só dos negócios processuais, vem na tela, os 2 específicos estão no artigo
190 caput do Código de Processo Civil. E quais são esses específicos? Aqui é veja bem, que as partes sejam plenamente capazes. E quando eu falo partes plenamente capazes, aqui sim eu estou falando de capacidade civil, partes maiores de 18 anos, partes que tenham condições de saber o que está acontecendo, que não sejam interditadas, que não sejam incapazes, absoluta ou relativamente, tá bom? Só me parece possível convenção processual com partes plenamente capazes. E depois, direitos que admitam autocomposição. Direitos que admitam autocomposição é o segundo requisito específico. Eu só posso celebrar a convenção processual em temas que admitam autocomposição. Esses são os dois requisitos específicos. E aí você vai falar assim, Gajardoni, mas espera um pouquinho. O poder público pode celebrar? Olha aqui. O poder público pode celebrar a convenção processual? A Procuradoria do Estado pode celebrar pré-processualmente ou processualmente? Resposta, sim. Desde que o direito seja autocomponível. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar voltar na tal da resolução, na tal da deliberação que eu falei para você, né? Que é a Resolução 22 de 2012, Resolução 22 de 2012 da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, para, nessas rotinas do contencioso, observar a partir do artigo 91, 92, quem é a pessoa que está autorizada a celebrar a convenção. E, gente, vai cair na mesma regra do acordo, que por sua vez cai na mesma regra de quem pode celebrar a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem e os negócios processuais andam assim. Quer dizer, pode a Procuradoria fazer acordo? Pode. Quando? Pode fazer convenção processual? Pode. Quando? Quando puder fazer acordo. E quem celebra a convenção processual em nome da Procuradoria? De novo, 92. Até 1135 FESPES, o chefe imediato autorizando. Depois, acima de 1135 até 2.500, a chefia da unidade. Depois de 2.500 o FESPES até 5.000 FESPES, o subprocurador. E mais de 5.000 o FESPES, o valor, conteúdo econômico da demanda, somente o Procurador-Geral do Estado pode celebrar essa convenção processual, né? Então esses três temas sempre andam juntos. Arbitragem, convenções processuais e transação pelo poder público. O regramento é muito parecido, porque o cara que pode celebrar a transação é o cara que pode celebrar a convenção de arbitragem naqueles limites e pode celebrar convenções processuais naqueles limites. Portanto, a Fazenda Pública pode celebrar convenções processuais desde que observada a alçada de cada um dos agentes públicos. Procuradoria, chefia da unidade, subprocuradoria e o procurador do Estado nas causas acima de 5.000, o FESPES, tá bom? Você vai falar assim, Gajardoni, como é que isso pode cair na minha prova? Em peça, qualquer uma. Teve uma convenção processual que foi desfavorável à Fazenda. Você tem que fazer um recurso. E aí você vai manejar o recurso para sustentar a nulidade da convenção. Como? 6 requisitos. Verifica os 4 gerais e os 2 específicos e você vai debatendo na sua peça se estão presentes ou ausentes esses requisitos, beleza? Senhores, na tela comigo, com essas considerações eu acabo o segundo tema que eu separei. A gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco para mais temas da segunda fase, processo civil da Procuradoria do Estado. Até já.